a conversar, porque o casamento de Daniel Alves e a esposa dele me parece, Fê, ter chegado ao fim. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 11 horas e 32 minutos da manhã desta sexta-feira. Só para vocês entenderem aqui, nós estamos falando da modelo e empresária Joana Sanz. Ela publicou, inclusive, no Instagram, uma carta, gente, escrita a próprio punho, que está dando a entender que terminou o relacionamento com o jogador Daniel Alves, que virou um case do que um homem nunca deve fazer, né, meu querido Felipe Campos? Não, é verdade. E a Joana Sanz, ela escreveu e ela saiu sem nada. Ela abriu mão absolutamente de tudo que ela tivesse direito na relação. E o que eu costumo dizer, a única coisa que ela saiu foi com um par de chifre. Essa é a grande verdade, né? Que triste isso. E a modelo empresária espanhola Joana Sanz, de 29 anos, pessoal, postou uma foto no Instagram de uma carta escrita com papel e caneta mesmo, a próprio punho, em que diz ainda amar o jogador, perdoa, mas que se valoriza. E que se trata de um encerramento de uma etapa da vida dela que começou no dia 18 de maio de 2015, data do casamento deles, que aconteceu em Ibiza, que inclusive foi lindíssimo. O relacionamento deles começou 2 anos antes de Daniel Alves estar preso sob acusação de agressão sexual contra uma jovem de 23 anos em uma boate em Barcelona e segue preso lá no Brian 2, na Espanha. Ô Fê, e essa publicação que a gente está relatando dela repercutiu na família do Daniel Alves, né? Pois é, Paulo, foi isso, mas com indireta, enfim, o irmão do Daniel Alves, o Ney Alves, compartilhou uma mensagem nas redes sociais, pessoal, sobre a lealdade. Essa publicação feita em um story no Instagram veio horas depois da carta escrita por Joana. A mensagem dizia o seguinte, olha, abre aspas, e nunca espere consideração, reconhecimento, postura e nem lealdade de ninguém. Nós temos que ter os pés no chão, porque a mesma pessoa que te faz um bem enorme, hoje é a mesma que te joga no, tipo, te joga no lixo amanhã. O chão te amassa sem dó. Será que foi um recado para modelo? Faça-me o favor, né? Devia ser pro irmão Faça-me o favor. Devia ser pro né? Daniel Alves. Ele deveria, inclusive, mandar isso pro Daniel e não para ela. Então, quer dizer, ela tem que aguentar tudo isso sozinha. O marido, porque isso não. Isso, com toda certeza, que aconteceu com a menina na boate é reincidência de ocorrência. Ele já deve ter feito isso várias vezes, né? Só essa que teve coragem foi lá e denunciou. Então, ou seja, olha a quantidade de história que esse homem já promoveu. Agora ele foi parar na cadeia porque o que ele fez realmente foi um crime. Ô, Antônia, eu não te vi ainda falando sobre esse caso do Daniel Alves. Olha, esses caras são nojentos, parece que saem da mesma forma. Eu já namorei um jogador de futebol e sei o que eu estou dizendo. Eu não vivo de achismo. Eu vivo de fatos contra fatos, não argumentos. Então, não estou generalizando, mas 5% que eu acho que não fazem parte da mesma forma. Agora, eu queria dar um conselho para a Joana. É claro que esse irmão, né, esse idiotão desse irmão, deve estar falando para o irmão dele, e não para esta moça digna que, depois de vários anos de casamento, abre mão das... Não abra, Joana! Não abra! Você está diante de uma mulher que lá atrás abriu mão da herança do marido que me beneficiou para deixar para pessoas que não merecem. Então, não abra mão do que lhe é de direito. Esse cara te tirou tempo, anos de casamento, te humilhou, não te respeitou no momento difícil, onde acho que a sogra, eu não sei exatamente a história, eu não sei se tinha falecido ou estava doente, enfim, não sei. Não considere quem não te considera. E não, essa coisa de abrir mão, a gente abre quando a gente tem 20 e tantos anos, que a gente dá uma de Joana d'Arc e acha que tá tudo certo e que amanhã não vai se arrepender. Você está diante de uma mulher de 49 anos que se arrependeu. Tudo bem, depois meu marido me beneficiou, me honrou, mas não vai ser o caso desse cara. Então não abra mão do que lhe é de direito, minha querida, linda, maravilhosa. O que você acha, doutor Bissoli, em relação a essa questão da herança que o Fê levantou? Quais são os direitos que ela tem hoje? Eu acho que a mulher não deve abrir mão. Essa política de que se ela pedir, ela está parecendo interesseira, é uma política muito hipócrita. Ela não deu causa ao final do casamento. Ela estava ali no seu casamento, fazendo as suas funções de esposa e, de repente, se vê às voltas com esse tipo de notícia, um escândalo. Não só ela tem direito, como talvez de ser indenizada, inclusive. Então, essa história de abrir mão por achar que alguém vai julgar que ela tem interesse, por estar separando e querendo um bem, de algo que ela não criou a situação,
que ela estaria casada e bem até hoje se não fosse tudo isso? Disputa familiar, né? Narrativas familiares. Na verdade é que estão defendendo ele, né? Tudo que envolve muitos bens envolve interesse, mas me desculpa, ela é vítima de tudo isso, não como a moça que foi vítima do estupro, mas ela é vítima do ponto de vista social, do ponto de vista de imagem, do ponto de vista de estrutura financeira. Ela estava casada com alguém e que se propôs a sustentá-la. Ô, Janaína, você acompanhou esse caso? O caso do casal, não. O caso Alves. do fato, sim. O que você acha? Veja, vai ter que apurar a parte penal, entender. Porque, assim, o que ele fez? Ele primeiro negou o fato. E depois, conforme as evidências vieram à tona, ele acabou assumindo o fato da relação sexual, mas alegando que a relação teria sido consentida. Então, do ponto de vista penal, o processo ainda está em andamento. Mas com muita contradição. O que se vai tentar entender é se ele negou, primeiramente, por medo da esposa, por ser um homem casado, ou se ele negou porque realmente era o autor do estupro. Então, do ponto de vista penal, essa apuração vai ser feita, porque não se pode afastar a hipótese de um homem casado negar a relação por medo, né, da repercussão na sua vida pessoal. E, então, quando ela dizia não, vírgula, para, ele entendia não para. Não, sim, mas isso está sendo apurado no âmbito penal, né? Isso está sendo apurado. Agora, na parte Mas ela é muito boazinha cá entre nós, né? Quem, a esposa? É. Não, ela Porque, no por exemplo, primeiro se momento fosse apoiou. Uma Fontinelli, ela no primeiro. Não, mas eu acho que ela deu o benefício da dúvida. Mas assim. Ela já estaria presa a Fontinelli no embrião 1. Ele para o casamento. E a Fontinelli presa em embrião 1. Para o casamento, né? O que você pensa é o seguinte: seja uma violência, que é algo muito mais grave, porque tem toda. Mas a infidelidade aconteceu. Porque já é fato que houve essa relação sexual que está sendo apurada, se consentido ou não. Então, para elas pedir uma separação, hoje em dia já tem essa linha, né, de um pedido de indenização pela exposição, pelo sofrimento, pelo tempo perdido. Então, já tem até essa discussão, né, se a pessoa traída e exposta, ela tem direito a uma indenização. Então, assim, sobre essa discussão toda, ela é possível. Agora, em termos de partilha, né, de uma separação, talvez eu tenha uma visão assim um pouco feminista demais, né? Eu acho assim, se tem filhos no casamento, os filhos têm direito, é indubitável. Não, e a mãe, não é feminista, eu acho que é legítimo. E a mãe, inclusive é algo que eu gostaria de falar aqui, porque às vezes eu vejo mães abrindo mão do que não é dela, né? Do que não é delas. A mãe tem o dever de exigir, né, que as crianças tenham aquilo que lhes é de direito. Agora, quando é um casal sem filhos, eu não vejo, assim, com todo respeito, essa legitimidade para altas pensões. Eu acho que as mulheres têm que buscar o que é seu, têm que trabalhar, entendeu? Então, eu respeito. Posso estar sendo pouco inteligente nessa minha abordagem, mas é a minha visão. Ô, Miriam, eu quero trazer você para o papo também. Bom, eu até eu discordo em partes do que a Janaína estava falando, porque eu acho que depende da situação. Eu acho que a esposa tem, o que a gente fala grounds, né, tem mérito para pedir o divórcio, até porque isso afetou diretamente a imagem dela e não tem como discutir. A questão penal dele, eu nem entro nesse mérito. Agora, existe a questão do casamento que já não existe mais, já vai separar, seja por infidelidade, seja pelas consequências que geraram a ex-esposa, né? A questão é que se houve se a ex-esposa abriu mão de certas coisas dela para favorecer o casamento, seja para morar fora, o que foi, talvez ela tenha direito, sim, de pedir uma indenização, porque ela deixou de trabalhar e fazer as coisas dela em relação a isso, tendo filhos ou não. Mas eu concordo com esse ponto, que na questão de divórcio, quando tem filhos, a mãe deve brigar, sim, pelo direito dos filhos, porque aquele benefício não é necessariamente para a mãe, e sim para os filhos. Eu tenho uma dúvida. Por favor, Maninho. Porque o Daniel é brasileiro, a ex-esposa agora, é espanhola, eles têm bens em vários lugares. Qual que é a lei, qual que é o tribunal que julga um caso desse? A lei que vale é a brasileira para divórcio, é a espanhola? Eu não sei se eles têm algum tipo de contrato pré-nupcial,
né? Porque quando você tem um casamento, é possível fazer um contrato pré-nupcial e estabelecer essas regras nesse contrato. É como se aquele contrato fosse a lei para aquele casamento. Então, é necessário saber se eles têm um contrato, se eles estabeleceram quais normas se aplicarão. Agora, ainda que haja esse contrato, não é impossível buscar, né, a intervenção, aqui no Brasil, pelo menos, do Poder Judiciário, para poder dizer, né, o que ela tem direito, o que ela não tem direito, sobretudo com relação ao patrimônio que está aqui no país. Mas tem que saber se tem esse contrato. Isso sem dúvida alguma.